Muito boa tarde, prezado telespectador. Inicia agora o Expresso Meio-Dia, ao vivo em todas as plataformas digitais da Conecta Mais TV e também no canal 8 da Adil TV. Nesse momento, em Nova Prata, fazem 18 graus, a temperatura caiu bastante nos últimos dias, o céu está parcialmente nublado, existe chance de pancadas esparsas de chuva até o final do dia de hoje. Quarta-feira, véspera de feriadão de Páscoa, e nós iniciamos o nosso giro de atualizações e notícias a partir do Esporte Clube Internacional. Vamos falar da dupla Grenal, começando pelo Inter, que vai a campo hoje pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, e a estreia de Palácios e chance também para Daniel. Ramírez amplia os testes no elenco colorado contra o São José. O treinador segue o rodízio com goleiros e dará oportunidade ao terceiro atleta da posição. O chileno, e a maior contratação da temporada, deve começar aberto pelo lado direito. Essas são as previsões do jogo do Inter, que encara o São José logo mais na noite de hoje. Do lado gremista, foi deixado de lado, né? O Grêmio perde a paciência e anuncia a desistência da negociação pelo atacante colombiano Borré, que atua pelo River Plate, e evita a pressa na busca por um novo camisa 9. O tricolor alega insegurança e sai do negócio devido à demora do colombiano em assinar o pré-contrato. Então o Grêmio abriu mão aí da negociação que tinha com o promissor atacante colombiano que atua no River Plate. E agora, para falar sobre a 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, com informações do Globo Esporte, nós teremos aí, a partir da noite de hoje, o Ipiranga encara o Brasil de Pelotas lá no Colosso da Lagoa. O Internacional recebe no Beira-Rio o São José às 20 horas. Às 22 horas será o São Luís e encarará o Grêmio no Vermelhão da Serra. O Novo Hamburgo pega o Caxias no Estádio do Vale. O Juventude pega o Aimoré no dia de amanhã. E fechando a rodada, amanhã à noite, o Pelotas enfrenta o Esportivo. Esse é o resumo do Campeonato Gaúcho para você. Agora, falando das notícias aqui da nossa região, começando por Nova Prata, a informação e as estatísticas sobre a vacinação. Nova Prata recebeu 4.160 doses de vacina e vacinou com estas doses 11,27% de sua população com a primeira dose. O município recebeu até terça-feira 4.160 doses e a Secretaria Municipal de Saúde já entregou aí 3.116 pessoas imunizadas com a primeira dose do imunizante. A nossa expectativa é que o número de novas doses aumentem e assim mais pacientes serão imunizados, contabiliza a secretária de Saúde Deice Fagundes. No dia de ontem, 30 foram vacinadas a faixa etária de 69 a 68 anos de idade. E amanhã, dia 1º de abril, serão as pessoas com 67 anos que vão receber através do drive-thru aí em frente à Avenida Flores da Cunha. Essas são as informações e o prefeito Alcione Graziotin, na companhia da vice-prefeita, estiveram na vacinação durante a tarde de ontem. Para Veranópolis, a informação que nós temos numa promoção da ACIV é que vai acontecer a caça ao tesouro. As compras feitas na Terra da Longevidade nesta quarta-feira irão concorrer aí a prêmios. Essa é a propaganda feita aí pelas entidades do comércio. A promoção consiste aí na ação que serve para fomentar a economia local. Com o código de descontos, que somente poderá ser utilizado nas compras da plataforma digital, que é o comprafacilacив.com.br, o internauta adquire seus produtos, aproveita condições de pagamento e 50 estabelecimentos comerciais da microrregião estão participando com mais de 4.000 produtos cadastrados. Conforme o número que for preenchido, você pode ser sorteado e contemplado com promoções especiais. Informação para Guaporé, na noite de ontem, um empresário foi preso, acusado de estar efetuando teleentrega de drogas. As vendas eram realizadas pelo WhatsApp e o pagamento através do Pix, né? Aplicativo de transferências. A prisão foi feita na noite de ontem pela Brigada Militar durante um patrulhamento no bairro Canecão, em Guaporé, por volta das 19 horas. No ato da abordagem, um veículo Ford, a usuária, ao ver a viatura, tentou fugir para o interior do prédio, sendo interceptada.
Muito nervosa, tentou engolir uma porção de drogas e foi impedida. Ela relatou ter feito a compra no final da tarde pagando através do Pix. O traficante, um homem de 45 anos, conhecido como empresário da cidade de Guaporé, recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas juntamente com a usuária e ambos foram conduzidos ao hospital para exame de corpo de delito. Informação para Antônio Prado que nós recebemos: vereadores são contrários à privatização da Corsan. Como justificativa, os vereadores argumentam que a empresa é lucrativa. Nas últimas sessões, os vereadores têm movido aí moções dizendo que são contrários à proposta do governo do estado de privatizar a Companhia de Água e Saneamento e também, abriram espaços para manifestações. A justificativa é que, além da empresa ser superavitária, a água acaba sendo um bem comum, não devendo ser privatizado ou repassado à iniciativa privada. Informações sobre a Feira do Peixe que ocorrem em diversas cidades da região. Hoje, em Antônio Prado, na Serra Gaúcha, está sendo realizada e também amanhã, na próxima quinta-feira. A Feira do Peixe Vivo é uma das tradições aí dos católicos que não consomem carne na sexta-feira e também a maioria dos cristãos. A feira acontece ao lado da Prefeitura Municipal, no Centro Administrativo de Antônio Prado, a partir das 15 horas e serão vendidos apenas a espécie de jundiá, com preço de R$ 17,00 ao quilo. Informações também em Bento Gonçalves, a Feira do Peixe prosseguirá até sexta-feira. Começou aí na tarde, vai começar na tarde de hoje e vai até sexta-feira, seguindo todos os protocolos. É obrigatório o uso de máscara, os feirantes disponibilizam álcool gel, o manuseio dos produtos pelos consumidores não será permitido e o horário é das 8h30 até as 18h e na sexta-feira das 8 às 11 horas. Os preços médios variam de R$ 18,00 até R$ 10,00 o quilo na rua Félix da Cunha, no centro de Bento Gonçalves. O CDE, a Câmara de Indústria e Comércio de Bento Gonçalves, a SIC, está promovendo um curso de capacitação sobre e-commerce em parceria com a Converte Educação Digital. O curso é destinado ao setor lojista que queira se inteirar sobre as práticas do comércio digital nesse momento. Especialistas do setor de marketing digital e também das plataformas de utensílio através da internet estarão disponibilizando técnicas, aplicativos e ferramentas para que empreendedores, o comércio e os serviços possam entrar de vez no setor digital e negociar os seus serviços e produtos através das citadas plataformas. Informação para desligamento de energia elétrica na cidade de Bom Jesus é recebida nessa manhã. O desligamento ocorre hoje a partir do 12h30 até as 13 horas na área rural. A questão é para a manutenção da rede de alta tensão. Vai ser também feito outros desligamentos no bairro Rio dos Touros e também que vai ocorrer por volta das 18 até as 18h30, então desligamentos da rede de energia elétrica. Informações para Caxias do Sul e para a economia de toda a região. Com uma nova dona, a Guerra Implementos Rodoviários vai reabrir a sua fábrica e a estimativa é que 500 empregos possam ser gerados de forma direta em Caxias do Sul. A empresa está localizada tanto em Caxias quanto em Farroupilha e em 2017 teve a sua falência decretada pela Justiça. Na semana passada, um leilão houve com o leilão da massa falida, que foi arrematada pela AB Rodoforte SA de São Paulo. A expectativa é que no leilão foram arrecadados cerca de 90 milhões de reais que serão utilizados para quitar parte do passivo da guerra, que ultrapassa a casa de 200 milhões de reais. As vagas de emprego já serão ofertadas no mercado local dentro em breve e a expectativa é que as instalações retornem o seu funcionamento no mês de maio. A expectativa dos ex-funcionários é que possam retomar seus postos de trabalho que eram ocupados há muito tempo. 200 vagas já estão abertas diretamente junto às centrais de informação da região e outras 300 devem ser abertas dentro dos próximos meses. Interessados podem enviar currículos para o e-mail recrutamentoguerra@gmail.com, onde estão sendo canalizadas as centrais de informações.
Em Flores da Cunha, a retomada das aulas por parte do ensino presencial ainda divide opiniões das mães locais. Por um lado, está a preocupação com a carência no aprendizado do ensino à distância, mas por outro, as mães também se preocupam porque a escola seja um ambiente de propagação do Covid. Com informações da Rádio Solares, é feita uma extensa reportagem sobre as preocupações de diversas mães em enviar os seus filhos de volta para as escolas, haja vista a realidade epidemiológica antes da vacinação de todas as camadas populacionais. Informação da segurança em Caxias do Sul, na noite de ontem, após uma tentativa de latrocínio no bairro Engalópolis, em que restou uma pessoa gravemente ferida e um criminoso que foi abatido no interior da cidade de Caxias. Conforme informações, uma idosa de 67 anos foi atingida por um disparo de arma de fogo no crânio, por indivíduos armados que tentaram assaltar a mulher que estava juntamente com o marido em um veículo Tucson, na rua Hércules Galo, esquina com a rua Ismael Chaves. Os indivíduos, após empreenderam fuga e foram perseguidos. Com eles foram apreendidos revólveres, entre outras armas, e ao oferecer resistência e confrontar com os policiais, acabou sendo baleado e morto. A mulher segue em atendimento até o fechamento da edição. Não temos informações sobre o atual estado de saúde dela. Informações também sobre um grave acidente em Marau que ocorreu nessa manhã. Uma mulher veio a óbito na RS 324. O acidente ocorreu nesta manhã de quarta-feira e, de acordo com informações, foi por volta das 5h30 da manhã, envolvendo uma motocicleta com placas de Passo Fundo e um caminhão-baú com placas de Tijuca. Segundo informações, a motocicleta transitava pela rodovia e acabou aí sendo atingida pelo veículo. Informações e notícias do estado do Rio Grande do Sul nessa manhã dão conta de que a distribuidora da CE, chamada CEED, foi vendida nessa manhã em um leilão na B3 em São Paulo. A companhia que adquiriu foi a Equatorial Energia, uma empresa do setor de energia com ampla atuação no Nordeste. O leilão teve um lance único e a CE foi arrematada pelo valor de R$100 mil, um valor simbólico, haja vista que a Equatorial Energia vai assumir um passivo que passa da casa dos R$4 bilhões, que é o déficit apontado atualmente pela CEE. O governo do estado do Rio Grande do Sul comemorou o resultado porque essa era uma das plataformas necessárias à adesão para o programa de recuperação fiscal junto à União. Então era vender parte das companhias deficitárias. A distribuidora da CE era uma delas e, após uma longa batalha judicial com suspensão do leilão retomada, ontem uma liminar concedeu o direito da companhia a ser vendida e hoje ela foi arrematada. Aguardaremos aí as próximas movimentações. A Equatorial Energia é uma empresa conhecida tanto da área de energia elétrica quanto da área de saneamento e também é responsável e com bons conceitos no mercado acerca da rentabilidade de suas operações, e ela está interessada também em adquirir possíveis ações da Corsan caso a companhia de saneamento seja leiloada. Outra informação de empresas estatais, a EGR, a Empresa Gaúcha de Rodovias, está prestes a ser extinta e, numa manobra do governo do estado para economizar despesas, ela passará a dividir a sua sede com o DAER, garantindo uma economia de cerca de R$1 milhão por ano. A Empresa Gaúcha de Rodovias, que administra 16 rodovias estaduais pedagiadas, está indo para o seu processo de liquidação. Em 2019, se gastava cerca de R$80 mil por mês com aluguéis, o que dá cerca de R$1 milhão por ano, entre as demais despesas. Agora ela vai migrar para o prédio do DAER na Avenida Borges de Medeiros e deve dar economia aos cofres públicos. Hoje é o último dia para quem quiser quitar o seu IPVA com desconto antes do vencimento final, que se dá no mês de abril. Os dados do veículo podem ser consultados no site do aplicativo do IPVA para ver qual é a quantidade de desconto atingida pelo usuário, e hoje é o último dia caso você queira quitar, se não, de acordo com a placa do carro, o IPVA terá o seu vencimento
fixado durante o mês de abril. Boa notícia para a economia gaúcha. De acordo com o portal Giro de Gravataí, a Magazine Luiza estuda a abertura de um centro de distribuição na cidade metropolitana, garantindo a geração de empregos. A Magalu, considerada uma das maiores redes de varejo do país, vem crescendo ultimamente e agora avalia a possibilidade de instalação de um centro de distribuição. As cidades que estão na disputa é Caxias do Sul, Farroupilha, Flores da Cunha e Gravataí. A área entre 10 e 50 hectares estão sendo sondadas nessas cidades e o negócio ainda não avançou. Conforme informações, um centro de distribuição na região metropolitana seria mais favorável à distribuição de mercadoria. Aguardaremos para ver qual será a cidade premiada com a chegada do centro de distribuição da rede de lojas Magazine Luiza. E o movimento tradicionalista gaúcho teve as suas eleições suspensas pela Justiça. As eleições de 2021 que iriam definir a composição do MTG foram suspensas. A expectativa é que houve aí a suspeita de uma fraude envolvendo um ex-presidente da entidade. As eleições aconteceriam nas próximas semanas. O objetivo da suspensão é evitar prejuízos na investigação do caso em que o ex-presidente é apontado como aí um dos responsáveis por esse tipo de fraude. E a preocupação da polícia é com possível sumiço de provas. Inclusive, uma operação policial fez buscas na casa e no sítio do ex-presidente da instituição em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, no dia de ontem. Policiais estiveram na sede da TV Tradição, que fica em Novo Hamburgo, e o objetivo é investigar suspeitas de desvios de recursos repassados à emissora e também à fundação. Segue aí a polêmica junto ao MTG. Nessa manhã, Porto Alegre teve uma agência bancária do Banco do Brasil invadida. A ação de uma quadrilha para furtar dinheiro do cofre do caixa eletrônico foi descartada. A Brigada Militar e a Polícia Civil mobilizaram-se no início dessa manhã para prender uma quadrilha responsável pela ocorrência em uma invasão da agência do Banco do Brasil, localizada na Avenida Independência, também no bairro Independência, em Porto Alegre. A equipe da primeira DP apontou aí a acusação de que existia a prática de furto no local. E percebe-se que pelas imagens descendo do forro, os bandidos tentaram adentrar na agência e não tiveram a ação bem sucedida. Em Estrela, ao tentar fiscalizar uma ação de aglomeração, um policial militar acabou sendo agredido e tomou um soco no rosto. O indivíduo ainda desferiu chutes em outros integrantes da guarnição que tentaram contê-lo e foi preso em flagrante. Ele tinha aí 27 anos e estava causando problemas na averiguação policial. Em Erechim, nessa manhã, a informação é que um incêndio em um aviário acabou comprometendo aí mais de 14 mil exemplares de aves que estavam acondicionados. O fato ocorreu na comunidade Santa Lúcia. Por volta das 23 horas na noite de ontem, os bombeiros foram acionados para apagar o incêndio. A comunidade fica no sentido de Aratiba. No local, as chamas já haviam consumido o aviário, que tem cerca de 100 metros, e toda a produção foi perdida. Após a utilização de 5 mil litros de água, o incêndio foi contido. Em Erechim também é reportada a notícia que 2 detentos fugiram do presídio estadual da cidade. As informações sobre o paradeiro e os procurados devem ser encaminhadas à Brigada Militar através do telefone 190. As informações dão conta que os presos identificados como Bruno Neckel e John Lennon de Matos fugiram utilizando cordas de panos feitas com lençóis, conhecida popularmente como jiboia. E nas informações também sobre a segurança, ontem uma fuga cinematográfica foi registrada entre Salvador do Sul e Portão. A Polícia Rodoviária Federal, em patrulhamento na BR-470, constatou a presença de um veículo pertencente a um grupo criminoso com placas clonadas. Ao iniciar a perseguição, o motorista empreendeu uma fuga que durou mais de 40 quilômetros em alta velocidade. De Salvador do Sul, ele foi interceptado apenas na cidade de Portão. Com ele, quase 1 tonelada de maconha, avaliada em mais de R$1 milhão, foram apreendidos. Ele foi encaminhado para a autoridade judiciária e preso em flagrante. Nas informações da saúde, nessa manhã, as boas notícias é que a Secretaria Estadual de Saúde
antecipou 68 milhões de reais em formas de incentivos que serão entregues aos hospitais públicos. Os valores totais dos pagamentos referentes ao mês de março provenientes do Tesouro do Estado e garantem uma oferta de serviços por meio do SUS e a porta de entrada para urgências e emergências. Segundo a secretária estadual, Arita Bergman, o governo mantém a regularidade dos pagamentos dos incentivos aos hospitais diante das dificuldades que esse momento apresenta. Na informação que nós recebemos também é que o Exército, no dia de ontem, fez uma distribuição do maior lote de medicamentos do kit intubação já realizada até então. Militares entregaram a diversas cidades da região cerca de 58 municípios e distribuíram para mais de 70 hospitais uma grande quantidade de medicamentos utilizados para o tratamento de pacientes em fase avançada de intubação. Neurosupressores, neuroimunizadores, anestésicos, entre outros medicamentos foram distribuídos pelas forças de segurança. E por falar no Exército, também um surto foi registrado no quartel em Bagé. 123 militares testaram positivo, e o município também tem 18 casos confirmados no presídio estadual. Essas são as informações lá da fronteira, onde se constatou esse tipo de ocorrência. Essas foram as principais informações desse primeiro bloco, e como nesta semana nós estamos fazendo aí um apanhado geral de como é celebrada a Páscoa nas diferentes religiões, no primeiro dia tivemos a religião espírita, no segundo dia tivemos a igreja luterana, hoje é a vez da Umbanda falar como celebra a Páscoa nesse dia que se aproxima no final de semana. Após o intervalo comercial, nós retornaremos com as principais notícias do Brasil e do mundo. Fique comigo no Expresso Meio-Dia. Seguindo nossas reportagens especiais nesse momento de Páscoa, nós vamos te apresentar como e se acontece na religião Umbanda. Esta que é a única religião aqui do Brasil. E quem conta isso pra gente é a Mãe Bia de Ançã, aqui do município de Nova Prata. Vamos conferir. Na Umbanda, nós não temos muitos rituais com relação à Páscoa, até porque a Páscoa é um ritual católico, né? E do catolicismo, a única coisa que a Umbanda tem é a crença no Deus único, né? A Páscoa, ela pressupõe a ressurreição, né, de Jesus Cristo. E nós não acreditamos em ressurreição, nós acreditamos na reencarnação. Para nós, o Espírito, ele é eterno. Então, não houve a morte de Jesus Cristo, né? Ou Oxalá para nós. Houve a troca de plano. Ele continua vivo. Então, Jesus Cristo, Oxalá, o Deus é vivo em nós. Ele é presente em tudo, né? Em tudo que existe. Ele é o grande criador, o grande gestor de tudo que existe, de todo o universo. E ele vive ainda em nós. Então, nós não temos muitos rituais. A crença do sacrifício, a Umbanda também não tem, né? A gente não faz a parte da quaresma, né? Que ficam se abstendo da carne. Isso para nós é desde o início. Um umbandista, quando ele bota o pé no terreiro, quando ele se torna um umbandista, quando ele se faz renomear, quando ele recebe o nome de santo, quando ele aceita a Umbanda, aceita o seu orixá, ele já começa a se abster da carne, né? A gente compreende que se alimentar com a carne vermelha é um alimento muito pesado, ele atrapalha os nossos rituais de trabalho diários. Então, isso a gente já faz o ano todo, não é só num período de 40 dias. A gente faz durante toda a nossa vida. Desde o momento que nos tornamos umbandistas, nós passamos a nos abster da carne vermelha, né? Então, nós não temos assim um ritual específico para a Páscoa. Para nós, por exemplo, vocês têm a Sexta-feira Santa. Para um umbandista, toda sexta-feira é santa porque é o dia de Oxalá. É o dia que nós vestimos o nosso branco, é dia de Oxalá, é dia de honrar Oxalá, de honrar Jesus Cristo, né? Então, todos os dias para nós são dias de rituais.
São dias que guardamos preceitos, são dias que cuidamos do nosso axé, são dias que batemos cabeça, que acendemos vela. Os nossos orixás, quando a gente faz as oferendas, né, as nossas homenagens aos nossos orixás, todos esses dias eles são importantes. Não existe assim um dia mais importante que o outro. Todos os dias em que estamos aqui nesta terra, vivos, de pé, trabalhando, é um dia importante. Laís Frigo Odontologia. Trabalha com a alta tecnologia do sistema de alinhadores Invisalign, transparente, confortável e removível. Conta também com a clínica Serodonto, com a parceria no escaneamento com a Aitero. Um sorriso bonito pode mudar tudo. Prepare-se para a mudança. Laís Frigo Odontologia. Pessoal, no próximo programa Mulheres, do dia 31 de março, estaremos recebendo duas venezuelanas, Maria Eugênia e Nélida, abordando o tema Como recomeçar a vida num outro país. Nos aguardem e nos acompanhem. A Oriplanta, há 25 anos no mercado de mudas, mantém a qualidade e a excelência em sua produção, trazendo em sua história a valorização e a realização ao ver o crescimento de quem busca por seus produtos. Oriplanta, garantindo o sucesso de quem vive da terra. Upgrade no seu plano, a sua internet ainda mais rápida. 200 mega por apenas R$ 99,90 ao mês. Ligue 10355, Adilnet Telecom. O Restaurante da Mari oferece cardápios especiais e saborosos para o seu dia a dia. No centro de Nova Bassano, com todo conforto e acessibilidade para te receber. Restaurante da Mari. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Super Cassol. Padaria, fornadas diárias que garantem um pão fresquinho. Açougue, higiene, procedência e qualidade nos cortes. Fruteira, entregas diárias para garantir a qualidade. Floricultura, flores para alegrar seus ambientes. Super Cassol, o prazer de comprar entre amigos. Seu público-alvo: lê jornal? Ouve rádio? Assiste TV? Ou está conectado? Identifique seu público, anuncie e tenha resultado. Conecta Mais TV. É muito nossa. Missa da Igreja Matriz São João Batista e Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas.
Retornando ao vivo com o Expresso Meio-Dia, diretamente para você no canal 8 da DIL TV e nas plataformas digitais da Conecta Mais, disponível no Facebook, no YouTube e na nossa homepage. Nesse momento, a temperatura segue na casa dos 18 graus aqui em Nova Prata, o céu está parcialmente nublado, a chance de pancadas esparsas de chuva e a temperatura que já caiu bastante nos últimos dias. As principais atualizações e notícias do Brasil nessa manhã, os números do desemprego foram liberados pelo IBGE, que aponta a média no país de 14,2%, com mais de 14 milhões e 300 mil pessoas desempregadas. Esse é os números da taxa média de desemprego no país no trimestre entre novembro a janeiro. É a mais alta para um trimestre encerrado em janeiro desde o ano de 2012, quando começa a série histórica. Isso significa que mais ou menos 14 milhões e 300 mil compatriotas brasileiros não têm aonde trabalhar e oferir a sua renda nesse momento. Se você tem trabalho, agradeça todos os dias. Seguindo com informações, agora falando da economia, o Banco Central autorizou o pagamento através do aplicativo WhatsApp, que vai começar a oferecer serviços de transferência entre usuários. A autorização foi dada à Visa e à Mastercard, que são parceiros do WhatsApp e do Facebook, empresas donas dos aplicativos de mensagens. No entanto, o Banco Central ainda não permitiu a função de compra, que está sob análise. Então, logo mais, além de mandar vídeos, fotos, mensagens, figurinhas, você vai poder mandar dinheiro por WhatsApp e também receber valores. Atenção para abrir o olho com os golpes, eles também vão aumentar de forma proporcional, não caia em nenhuma pegadinha. E agora falando das informações de Brasília, após a demissão conjunta dos chefes da Aeronáutica, da Marinha e do Exército no dia de ontem, o ex-comandante da Aeronáutica divulgou um vídeo sobre a sua demissão. O brigadeiro Antônio Bermudes confirmou no vídeo que ele foi exonerado e deixou o seu recado aos colegas da Aeronáutica. Ele disse, abre aspas, caros integrantes do comando da Aeronáutica, na manhã de hoje tomei conhecimento da decisão do presidente da República, Jair Bolsonaro, de exonerar-me do comando da Força Aérea Brasileira. Recebi a notícia como um bom soldado que se dedicou durante 46 anos da sua vida a servir ao país. Ao deixar a Aeronáutica, meu sentimento é de gratidão aos que labutam ao meu lado, direta e indiretamente, para que a Força Aérea seja uma instituição de Estado que servisse ao brasileiro e a todos os seus chamados. Nas principais análises, após a demissão conjunta de todos os chefes das forças de segurança, começa a surgir uma fumaça de dizer que algo muito de errado pode estar acontecendo. Na opinião de especialistas, os que têm ânsia por um golpe ou uma intervenção militar podem tirar o cavalo de a chuva, porque, de acordo com o Dolchevel, o custo de dar um golpe é gigantesco. Especialistas em relações militares com a política avaliam que não há risco de iniciativa de ruptura institucional nesse momento e acaba aí trazendo uma análise, porque essa, sem dúvida nenhuma, é a maior crise militar desde o ano de 1977, quando o general Ernesto Geisel, que então era presidente, demitiu o ministro do Exército, Silvio Frota. Caberá ao novo ministro da Defesa, o general Walter Souza Braga Neto, nomear os novos comandantes. O fato é que o episódio repercutiu mal, até porque hoje, 31 de março, é aniversário do golpe militar de 1964. Alguns chamam de golpe, outros chamam de revolução, enfim, você chama do que você quiser, mas aconteceu em 31 de março de 1964. E quase 60 anos depois desse tipo de acontecimento, ou seja, quase meio século e tanto passado, o brasileiro ainda flerta com a ideia de uma intervenção militar, ainda se pede esse tipo de protagonismo. Historiadores classificam como um golpe onde houve supressão de liberdades e violação de direitos. A gente precisa lembrar de tudo o que aconteceu pelo lado ruim e também pelo lado bom, né? Grandes obras foram tocadas durante o regime, houve aí uma estabilização provisória do país até o ano de 1985, mas o período em que o mundo vivia era outro. Nós estávamos emergidos na Guerra Fria, as superpotências disputavam de forma
frontal aí os pedaços do globo, a metade comunista e a metade capitalista. Isso não existe mais, a Guerra Fria já acabou, então a intervenção militar acaba sendo algo fora do comum, até porque temos uma Constituição Federal elencada no ano de 1988, que diz que o povo é soberano e nesse momento a gente deve seguir a toada constitucional. Quem se manifestou também foi o presidente da República e a fala dele vai de encontro ao que diz o texto da Constituição. Falando em para apoiadores na noite de ontem, ele disse, abre aspas, eu não posso, quem decreta é o parlamento, falando sobre um eventual estado de sítio, onde as circunstâncias e os direitos são restringidos. Em conversa, o presidente disse que atuará de acordo com a Constituição e diz que em nenhum momento, se poderá sair dos espaços limitados pela Constituição de 1988. Assim esperaremos. Quem se manifestou também no dia de ontem falando sobre o 31 de março foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, e ele escreveu um texto nas redes sociais dizendo que ditaduras vêm com intolerância, violência contra os adversários e falta de liberdade. Hoje o golpe completa 57 anos e o ministro publicou um texto em defesa da democracia e lembrou que a ditadura brasileira, assim como a argentina, a uruguaia, a chilena, entre outras de todos os países da América do Sul, mataram, torturaram, censuraram e fizeram perseguição política. Iniciativas como essa que você acompanha hoje, em 1964 não era possível, pois teríamos que ter a aprovação do DOPS e com certeza para falar abertamente sobre liberdade de expressão não seríamos aprovados. Então, vamos valorizar as conquistas, alguém penou para alcançá-las. E voltando para o tempo presente, deixando a história de lado, na manhã de hoje, o Comitê do Poder Executivo Federal se reuniu. Os chefes do Poder Legislativo e Executivo também estiveram na presença do ministro da Saúde e consideraram a participação mais ativa da iniciativa privada na vacinação. A reunião de hoje, que ocorreu no Palácio do Planalto, teve a presença tanto de Rodrigo Pacheco, do Senado, quanto de Arthur Lira, do Congresso, e a presença do ministro da Saúde, o cardiologista Marcelo Queiroga. Entre as iniciativas decididas pelo comitê, está aí sendo considerada as tratativas para abrir margem à iniciativa privada para aquisição de vacinas e distribuição aos funcionários, enfim, às demais camadas da população. Por ora, nenhuma ação concreta foi trazida. O que de concreto e bom aconteceu nessa manhã é que o Butantan entregou pela segunda vez na semana 3.400.000 doses de Coronavac ao Ministério da Saúde. Com a remessa, nessa semana o Butantan já entregou mais de 8.400.000 doses ao Plano Nacional de Imunização. O total enviado em março supera o que foi disponibilizado nos meses de janeiro e fevereiro juntos, o que aponta que o Instituto Butantan está a passos largos na produção de vacina. Até o final de abril, o Instituto estima que vai entregar mais 46 milhões de vacinas à Coronavac, que vai se comportando muito bem, obrigado, nos processos de imunização. Boa notícia dessa manhã é que uma farmacêutica brasileira apresentou o primeiro lote piloto de ingrediente farmacêutico ativo para a produção da vacina russa Sputnik V aqui no Brasil. O laboratório União Química poderá produzir a vacina russa e na manhã de hoje já foi feito aí o primeiro envasamento dos lotes pilotos que deverão ser distribuídos nos próximos dias. Aguardaremos mais uma vacina chegando no mercado. Outra boa notícia da imunização é que a Pfizer divulgou os resultados que o seu imunizante é 100% eficaz em jovens de 12 a 15 anos. A farmacêutica americana, em parceria com a BioNTech, fez um estudo em que a faixa etária dos adolescentes poderão ser imunizadas com a sua vacina, haja feita que ela atingiu 100% de eficácia. Nas informações sobre a situação brasileira, na manhã de hoje nós tivemos a presença do Dr. Guilherme falando que passamos aí por uma crise muito forte, começou no estado do Amazonas, migrou para o Rio Grande do Sul, agora os estados do Centro-Oeste passam por uma crescente
da Covid-19, lotando hospitais, fechando o comércio, enfim, esse comportamento sazonal que essa doença tem em diferentes áreas. De acordo com a Fiocruz, 17 estados e o Distrito Federal possuem uma margem de ocupação superior a 90% dos leitos de terapia intensiva. A situação acaba sendo pior do que 2 semanas atrás, quando a Fundação apontava o pior colapso sanitário. Teremos que passar por isto também. Mudando o foco, indo para o final das nossas informações, uma notícia inusitada no Mato Grosso. Um fazendeiro, durante a campeada na sua fazenda, acabou encontrando um crânio muito estranho, uma ossada. E ele apontou na internet que seria aí a possível ossada de um alienígena. De pronto, obviamente, o fenômeno chamou a atenção e como tudo se espalha como um rastilho de pólvora, né? A imagem correu à internet. Especialistas analisaram e disseram que não se trata de um alienígena, é o crânio de um boi, um novilho, que acabou vindo a óbito mais cedo na sua formação e acabou tendo essa forma inusitada. Não é dessa vez que acharam alienígenas no Mato Grosso. Informações internacionais dessa manhã que repercutem na internet. Uma rebelião no país africano de Moçambique acabou tomando conta de uma cidade em que a maior refinaria de gás do país está instalada. A cidade foi tomada por extremistas e estrangeiros estão sendo evacuados e resgatados. A cidade de Palma, situada a poucos quilômetros de um enorme complexo de gás no noroeste de Moçambique, caiu na mão de extremistas do regime africano, que cercavam a cidade desde quarta-feira passada. Os conflitos forçaram a retirada de mais de 200 pessoas que estavam exiladas em um hotel. Na província de Cabo Delgado, a população muçulmana possui ricos grandes campos de petróleo e gás que estão sendo tomados pela insurgência de rebeldes nessa guerra que dura mais de 3 anos no país africano. Nos Estados Unidos, por sua vez, uma notícia que deve repercutir em efeito cascata nos demais estados americanos. O Senado e a Câmara do Estado de Nova York aprovaram a legalização da maconha. A estimativa é arrecadar cerca de 2 bilhões de reais por ano em impostos e usar o dinheiro no investimento nas comunidades afetadas pela guerra às drogas. O governador já disse que irá sancionar a lei. Nova York é um dos estados mais importantes dos Estados Unidos e agora nós veremos aí a inversão desses papéis ao longo do passar dos anos. Essas eram as principais notícias, informações e atualizações que nós tínhamos para você no Expresso Meio-Dia dessa manhã. Vamos nos despedindo. Antes disso, convidamos para assistir o bloco Acontece, que fala com a secretária de Saúde, Aline Lovison, de Nova Bassano, trazendo informações sobre a vacinação e outros programas desenvolvidos no município vizinho aqui de Nova Prata. Eu desejo a todos uma boa tarde. Amanhã, quinta-feira, véspera de feriado, nos encontramos pontualmente às 11h45. Até mais. O nosso quadro Acontece de hoje encontra-se no município de Nova Bassano. Vamos conversar com a Aline, ela que é secretária de Saúde e Assistência Social. Bom dia, então, né? Eu sou a Aline, secretária da Saúde e Assistência Social aqui de Nova Bassano, né? Hoje vim aqui para falar um pouquinho sobre a nossa campanha de vacinação Covid. Também vou falar um pouquinho sobre a campanha de vacinação da influenza, que logo irá iniciar também, né? Atualmente, Nova Bassano tem 13 casos ativos de Covid. Tá? Estamos, graças a Deus, tivemos no começo de março uma grande quantidade de pessoas ativas, né? Pessoas monitoradas também. Já tivemos no começo de março mais de 100 pessoas com vírus ativo na nossa cidade. Para o tamanho da nossa cidade, é bastante pessoas, né? Tivemos o nosso hospital lotado em alguns momentos. Graças a Deus, agora temos somente 5 pessoas internadas com Covid. Então, estamos passando por um período mais calmo, porém isso não quer dizer que a gente tem que descuidar, né? Tivemos um reflexo do carnaval, de algumas festas ali na metade de fevereiro que refletiram no começo de março. Foi um período muito difícil para a equipe de saúde, foi um momento muito complicado, porque a gente enfrenta um problema no nosso estado que é falta de leitos de UTI. Então,
Quem agrava, quem tem problemas mais graves, a gente está tendo dificuldades, né, em transferir para centros maiores devido à superlotação. E estamos vacinando as pessoas nesse momento, assim, conforme vêm as vacinas, né? Gostaríamos muito de que já tivéssemos uma parcela maior de vacinados na nossa cidade. Hoje aplicamos já 1.524 doses da vacina Covid. Tá? Penso eu que conforme o governo vai enviando, o governo do estado, através do governo federal, vão enviando mais doses, no que chegam as doses, no dia seguinte a gente já procura abrir a faixa etária, porque é muito importante que a população seja vacinada. É muito importante que as pessoas venham para se vacinar também. Nós temos hoje em Nova Bassano uma aceitação muito grande da vacina. Então, os grupos a gente já trabalhou com 80 anos ou mais, 70 anos para cima. No dia de hoje, estamos realizando o drive-thru lá no centro de eventos, tá? População acima de 65 anos. Então, já estamos diminuindo as faixas etárias. E o nosso objetivo é que cada vez mais venham mais vacinas para que a população seja vacinada, que a gente consiga, pelo menos, chegar no inverno com uma parcela grande da população já com a vacina Covid, né? E falando em inverno também, é importante que a gente fale um pouquinho sobre a vacina da influenza, que todos os anos de praxe a gente faz a vacina da influenza, né, a vacina da gripe, né, a tão conhecida vacina da gripe. A partir do dia 12 de abril, inicia a campanha da influenza, né? E as pessoas perguntam, mas vai ter vacina da Covid e vacina da influenza junto, né? Cada vacina tem que ter um intervalo de 15 dias, tá? A vacina para o Covid e para a influenza. A princípio, é isso que está na norma técnica que a gente recebeu, né? Do governo, do Ministério da Saúde. Então, como vai iniciar? Vai iniciar pelas crianças esse ano, tá? Crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde. Não vai iniciar nos idosos. Posteriormente, em maio, vai iniciar nos idosos, tá? Então, este ano, a gente inicia pelas crianças, acreditamos, né? Conforme a gente conversou com as enfermeiras aqui da unidade, que é devido à vacina Covid, porque tem que dar esse intervalo entre a vacina Covid e a vacina influenza. A nossa meta é vacinar aproximadamente 3.900 pessoas em Nova Bassano da vacina influenza, tá? Esse é o quantitativo de doses que a gente espera receber. Vamos aguardar. Esse ano também os professores são contemplados na vacina influenza. O ano passado também foi, mas era lá mais para trás. E os professores possivelmente farão junto com os idosos em maio. Tá? Também teremos a população, teremos os motoristas, né, que são contemplados também. Isso tudo, ao final da vacina, tá, será em julho. Então, a vacina da gripe, ela vai chegar um pouco mais tarde, devido à vacina do Covid, né? O que a gente pede para a nossa população? Que continuem mantendo os cuidados, né? A gente precisa continuar se cuidando dos nossos familiares, buscar evitar as aglomerações, né? Estamos já há um ano com esse Covid, mais de um ano, porque a gente fez um ano agora começo de março, né? Todos nós estamos cansados desse momento difícil e triste que estamos passando. Não podemos relaxar, a gente compreende que precisamos ter saúde mental também, porque não basta a gente só pensar em Covid, a gente tem que estar saudável, com uma mente sã para tudo isso, né? Então, o que a gente pede para as pessoas? Que evitem compartilhar chimarrão, compartilhar objetos assim de forma geral. Temos a Páscoa agora no final de semana, tá? A gente pede, por favor, vamos nos visitar, familiares, mas ficar de longe. Quem achar melhor, faça virtual. A gente precisa nos protegermos. É um período difícil, tá? Estamos indo de encontro ao inverno. O inverno, por si só, ele traz muitas doenças. Temos a pneumonia, temos a própria gripe, tá?
tá? Então a gente pede para a nossa população, vamos evitar aglomerações, coisas mais que nos exponham ao vírus, né? São pequenos cuidados de higiene no dia a dia, coisas simples que a gente sempre pede, que é naquele detalhezinho onde a gente evita de se contaminar, às vezes contaminar toda a família, né? Contaminar uma pessoa mais de risco, porque o vírus hoje não está sendo mais grave só em pessoas mais idosas, ele está sendo grave desde pessoas mais jovens até meia idade. A gente vê casos muito tristes, né? Então, por favor, é isso que eu gostaria. O meu recado final, né, é de pedir para a nossa população, vamos continuar com os cuidados, não vamos relaxar nesse momento. A vacina está vindo, então quem sabe, né, se viesse uma grande quantidade, todos nós pudéssemos voltar à rotina com novos hábitos, porque não é voltar ao momento anterior, a gente precisa aprender novos hábitos, porque o vírus ele tem novas cepas, tudo isso, né? Então estamos vivendo um novo momento de ter alguns cuidados que vieram para ficar para sempre, né? E a gente precisa aprender essa lição com o coronavírus. É um novo momento que a gente vive, de ter cuidados básicos de higienização, de evitar aglomerações desnecessárias, e daqui a pouco a gente vê um momento, a gente pode perder um familiar, talvez, alguém que a gente tanto ama. Então, pessoal, por favor, vamos continuar nos cuidando. O poder público tem feito a sua parte, o município tem feito a sua parte. Dependemos muito do governo federal e do governo estadual. E com a união de todos, quem sabe logo, logo estaremos todos pelo menos num momento mais calmo, mais tranquilo, certo? Agradeço o momento, agradeço o espaço e uma feliz Páscoa para todos nós.